Meus irmãos e minhas irmãs, vos saúdo com a paz do Senhor. Sou o professor Gesiel Costa e esse é o seu canal EBD em Ação. Um canal feito especialmente para você, para abençoar a sua vida com subsídios históricos, subsídios doutrinários, subsídios culturais. Bem-vindo a você que é a primeira vez que está acessando o canal. Nós dispomos de uma playlist com as aulas anteriores, Tanto as lições de jovens quanto as lições de adultos estão disponíveis por playlist, para que melhor você possa acessá-las e assistir às aulas. E aos que já estão inscritos, obrigado pela sua inscrição. Comentem, divulguem, dê um likezinho, porque assim o Facebook entenderá que o canal está tendo retorno, está tendo movimento e assim ajuda a manter o nosso trabalho. Hoje nós estaremos falando sobre ética cristã e política. E quando falamos de política, muitas pessoas já se tornam avessas, já veem de novo o assunto da política. Porque o assunto da política hoje no nosso país, especialmente na nossa igreja, ele se torna um assunto não benquisto. É um assunto que ele deve ser desprezado. Muitas pessoas acreditam que não deve ser comentado, que o cristão não se envolve com a política, uma série de coisas, né? Política é do diabo e toda política tem corrupção, uma série de fatores. Mas eu quero trazer aqui um dado histórico para você. Primeiramente, quero falar sobre a origem da nossa igreja, as Assembleias de Deus, que por muito tempo ficou alheio à política e dizendo que a política seria do diabo e que o cristão não se envolve com política e nem sequer se discutia a política. Mas isso acontece por causa que as Assembleias de Deus foi fundada por missionários estrangeiros. E esses missionários estrangeiros, por força da lei brasileira, eram proibidos de se envolver com a política, de discutir a política ou até mesmo incentivar ou dar norte para os irmãos brasileiros sobre a política por força da lei brasileira. Então eles ficavam em silêncio, não se posicionavam, não falavam e com isso o entendimento da igreja passou a ser que política não deve ser discutida e que a igreja não deve se envolver com política. E após os missionários, esse pensamento tomou uma grande projeção. Então as pessoas achavam que a política era do diabo, por isso que não se deve discutir. Muitos políticos, muitos cristãos nem sequer concorriam a cargos políticos porque achavam que isso seria um pecado. E com o passar do tempo nós observamos que o pensamento, o posicionamento na política, ele ficou por muito tempo, permaneceu no meio da igreja. Então alguns até diziam que antigamente a igreja tinha vínculo com o Estado e depois separou, né? Houve uma separação de igreja e de Estado, então isso seria muito bom. Hoje alguns ainda têm aqueles pensamentos antigos da dicotomia, que o sagrado não deve se misturar com o secular, chamam a igreja de sagrado e a política de profano. E ainda na década de 70, 80, permaneceu o escatologismo. Para que nós vamos se posicionar politicamente para melhoria, se Cristo está às portas? Para que nós precisamos de política se Jesus já vem em breve? E alguns até em relação ao pensamento anti-intelectual. Para que os jovens vão estudar se Cristo já está voltando? Faculdade para quê? Se lá tem as filosofias mundanas e vai desviar muitos cristãos, muitos jovens. Então não devemos se envolver com isso. Jesus está às portas, vamos esperar Cristo. Os sinais estão cumprindo, isso tem que acontecer mesmo. A corrupção é coisa dos sinais, vamos esperar Cristo. Então esse escatologismo, mas nós precisamos discutir, esperar Cristo fazendo a diferença no mundo. Estar preparado para o arrebatamento, influenciando nesse mundo da política, influenciando para o bem. Um dos pontos que eu gostaria de perguntar para você: o governo deve impor a religião? Muitas pessoas achavam que o governo deve impor a religião. Assim, as igrejas católicas, na época passada, acreditavam que o Estado deveria impor a religião. Hoje, na Arábia Saudita, o governo impõe a religião islâmica e não tem abertura nenhuma para outras religiões ou para o diálogo. Nós não vemos essa possibilidade de diálogo. Mas nós observamos na Bíblia que a Bíblia diz: dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Jesus Cristo, quando foi interrogado pelos doutores da lei, eles queriam pegar Cristo em alguma coisa, e então ele
Ele disse isso, quer dizer, ele não subjugou um em detrimento do outro, mas colocou cada um no seu lugar, andando junto, né? Então, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ele não disse que a igreja deve se excluir, né, das políticas do império, não disse isso, ou que se impor a ela, mas dai a ele, pagar a quem devido, né? Então, essa é a posição nossa em relação ao governo, à política. O governo deve excluir a religião? Há esse pensamento, inclusive no Brasil, né? Que o governo deve excluir a religião. Para que esses políticos evangélicos agora vêm aqui? Nós vemos muitas bancadas discutindo, muitas reportagens, muitos artigos em veículos de comunicação, dizendo para que esses evangélicos querem debater política, eles vêm aqui para querer impor o pensamento religioso. Eles devem ficar em silêncio. Político deve ficar em silêncio, não deve se meter em coisa do Estado, porque não pode misturar Estado. Até eles estão dizendo isso, Estado e religião. Outro ponto foi a discussão da Bíblia em recintos públicos, né? Ou símbolos religiosos. Se o Estado é laico, não deve ter símbolo religioso, não. Ele é laico, ele não se manifesta religiosamente. Então, tire as Bíblias dos recintos religiosos. A Constituição brasileira, ela está expressa sobre a liberdade religiosa. Então, o governo, ele tem, todos os políticos cristãos têm essa liberdade religiosa para se manifestar, para impor, para trazer o seu pensamento. É uma liberdade religiosa, a liberdade de culto é assegurada, a liberdade de crença é assegurada pela Constituição brasileira. E o que a Bíblia coloca sobre o governo é que o governo é uma serva de Deus para o bem. Nós não devemos temer as instituições, principalmente ao governo. Por quê? Porque ele é servo de Deus para o bem. Agora, se nós andamos correto, por que temer? Essa é a ideia. Agora, se andamos errado, sim, as instituições, as autoridades cobrarão esse andar errado segundo a lei. Agora, o pensamento que parece que permeia no meio evangélico, hoje no Brasil inteiro, é que todo governo é corrupto, toda política é suja. O mundo já é do diabo mesmo, por isso alguns até asseguram, né, embasado nisso, que toda política é corrupta, todo político ele vai se corromper e que não tem mais volta, e querem embasar isso biblicamente quando citam que o diabo levou Jesus até o pináculo, até o monte e disse lá, olha, tá vendo esses reinos aí, tudo é meu, eu vou te dar se tu me adorares. Quer dizer, aí alguns até falam, tá vendo, é do diabo mesmo, ele disse que é dele. Agora, o que Daniel fala é que Deus, o Altíssimo, tem poder no mundo dos homens. Deus é que tem a soberania, que tem o controle, que tem a autoridade. Deus é quem tem. Então, Ele quem faz essas observâncias. Deus é que tem o comando de tudo, não é o diabo. Agora, a política, por mais que parece sem esperança, ainda há uma esperança. Outros dizem assim, que devemos dedicar à evangelização na política. Para que eu vou me dedicar com a política? Não, dedicar à evangelização. Esquece política. Não é? Mas eu pergunto, o cristão e as boas obras. As boas obras devem ser efetuadas somente dentro da igreja, só na evangelização? Será que não podemos praticar as boas obras também lá no mundo da política, no trabalho, na escola, na faculdade, onde estamos inseridos socialmente? Então, as boas obras devem fluir também lá dentro do meio da política. O que nós vemos é os resultados vejam só, a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. A Coreia do Sul, totalmente, o governo excluiu a religião. Não existe essa possibilidade de religião, nem se discute sobre religião. Muitos coreanos do norte, ou norte-coreano, até morrem sem ouvir a palavra Jesus, sem saber da Bíblia, que existe a Bíblia. O governo, ele cerceia isso, proíbe, monitora até as redes sociais. Agora, o resultado disso aí, de um Estado sem religião, qual que é o resultado? Uma Coreia totalmente com dificuldades, inclusive econômica, o povo sofrendo, sem o pensamento, sem a liberdade de expressão, sem a liberdade religiosa, uma série de coisas que tolhidos dos norte-coreanos. Agora, a Coreia do Sul, que nós percebemos, 25% da Coreia do Sul são cristãs, as pessoas são cristãs. E o resultado é o quê? Uma economia estável, o povo com a liberdade, a felicidade e a evolução do país. Porque, com certeza, o cristianismo fez diferença, porque o cristianismo ele pregou amor ao próximo. O cristianismo ele prega isso, a entrega pelo próximo, o amor pelas almas, o favorecimento dos órfãos, das viúvas, do pobre necessitado, a ajuda mútua.
o convívio em sociedade, a comunhão. Então, com certeza, essas ideias da cosmovisão cristã fez diferença no mundo da Coreia do Sul, em detrimento da Coreia do Norte. Nós poderíamos falar aqui de William Wilberforce, que era um cidadão inglês, que, através de propostas políticas, ele entra na política para fazer a diferença, apoiado por John Wesley, por Jonathan Edwards. Nesse período, ele queria fazer a diferença, entrar no mundo da política para favorecer os menos favorecidos, mudar leis, e com isso, por muita luta, ele lutou contra a escravidão na Inglaterra, contra os direitos dos escravos, e apoiado, trazendo o amor, trazendo a comunhão, promovendo leis que pudessem fazer a diferença. E ele fez isso, morreu em 1833, mas fez uma diferença, deixou um legado de melhoria. O povo começou a perceber que ele era um político diferente, que não pensava só em si, mas pensava na comunidade, no bem comum. E isso fez com que ele fosse aceito e suas propostas viessem a ser executadas de uma forma que pudesse favorecer as pessoas. Então, essa é a influência do cristão. Nós observamos também Abraham Kuyper, um holandês, que nasceu em 1837, morreu em 1920, mas que era um pastor da igreja reformada holandesa. Ele, como pastor, também um teólogo, estudou na Universidade de Leiden e se tornou doutor em teologia em 1862. Promoveu leis trabalhistas que favorecessem o trabalhador, que fez a diferença. Ele, como pastor de uma igreja, licenciou-se da sua igreja para poder atuar. E muitos, naquela época, quanto muitos dizem hoje, que ele abandonou a igreja para receber as benesses da política, o favorecimento do Estado, etc, etc, etc. Mas ele fez a diferença ali, como cristão, promovendo leis trabalhistas, como cristão, levando uma vida pia, preocupado com a sociedade, o benefício da sociedade, o benefício do próximo, o benefício do menos favorecido. E com isso ele ganha projeção, e o seu trabalho hoje, nós estamos falando dele porque se tornou reconhecido e entrou para a história como alguém que era político e fez a diferença, fazendo o possível para ajudar o seu próximo. Essa é a proposta política. E poderíamos continuar falando de Martin Luther King, que era um cristão que se posicionou em favor dos negros, para ter os direitos dos negros assegurados. Ele se posiciona dessa forma. E com isso ele entrou na história, a história americana. E poderíamos continuar falando. Então, eles não se preocuparam só com a evangelização, mas entraram em todos os âmbitos da sociedade, inclusive na política, para fazer a diferença, para trazer o favorecimento, porque enquanto o justo governa, o povo tem paz, mas quando o ímpio governa, o povo perece. Outro pensamento que nós vemos na política é que nós precisamos de um presidente cristão, que o presidente cristão vai mudar o Brasil, vai acabar com a corrupção e vai se tornar uma bênção. Seria verdade? Esse messianismo, um presidente cristão, produziria transformação na sociedade, nas pessoas? O que produz transformação na sociedade, nas pessoas, é o Evangelho, é a Palavra de Deus, é o Espírito Santo de Deus, é quem promove essa transformação. Seria bom um político cristão que conseguisse colocar suas propostas em dia, mas isso não é a busca da igreja. A igreja não está crescendo e se motivando para colocar políticos cristãos para fazer diferença. Não, senhor, mas a igreja deve ter a influência na política. O que precisamos é de uma influência cristã expressiva no governo. Pessoas que têm expressão, que sejam reconhecidas, que tenham posicionamento, que possam fazer algo em prol da sociedade. Isso sim, nós podemos ver o exemplo de José. José do Egito, ele fez a diferença, não somente na casa do seu pai, mas toda a sua caminhada como alguém justo. De tal forma que quando ele entra na política, o rei olha para ele e diz: aqui tem alguém que tem o Espírito de Deus. Acharíamos alguém como ele, em que há o Espírito de Deus? Quer dizer, que se sobressaiu em detrimento dos sacerdotes, dos saduceus, dos sábios, dos escribas, todos os sábios do Egito. Daniel, da mesma forma, foi achado mais sábio, 10 vezes mais do que os demais da Babilônia, os caldeus, os prefeitos, os estudiosos, os entendidos. Foi colocado como chefes dele. E, inclusive, quando Nabucodonosor morre, Belsazar assume o trono,
a mãe de Belsazar, a rainha mãe, chegou e disse, olha, há no teu reino, rei, um homem que tem o espírito dos deuses, o espírito da excelência. Então ele era alguém que era excelente no que fazia. Daniel era um excelente político e fez a diferença. Não se corrompeu, não se envolveu com assuntos políticos, com a politicagem, mas mesmo sendo um político ministro de expressão de diversos outros reinos, diversos outros reis, ele continuava com a sua vida servindo a Deus humildemente, orando, consagrando, santificando. Nós observamos a rainha Esté. A rainha Esté levou o rei a mudar leis. A mudar lei não, porque a lei dos persas e dos medos não mudava, mas a elaborar outras leis que protegessem os judeus e que o Deus dos judeus fosse respeitado pela influência de Esther, de se posicionar. Para isso mesmo, Esther, que Deus te levantou para fazer diferença no reino. E é assim que nós devemos pensar em relação à política, fazer a diferença, meu irmão. Nós precisamos ter políticos e escolher políticos que tenham expressividade. Não para representar a igreja ser favorecida, não, senhor, mas para ajudar a sociedade. Ele, como cristão, levar o pensamento cristão para toda a sociedade, não só um grupo, como é a proposta das políticas partidárias hoje. As lideranças, elas precisam ensinar o povo a votar. Quando nós estamos estudando as lições sobre aborto, homossexualismo, drogas, vícios, jogos, tudo isso aí, ensinar o povo a se posicionar, qual que é o pensamento da sociedade em relação a estes assuntos e qual que é o pensamento da Bíblia. Ensinar o povo. O que nós precisamos na política é lideranças que ensinem o povo a votar, que o povo não troque seu voto por areia, por cascalho, por tijolos. Não, o voto é muito valioso. Nós votar em pessoas que têm expressividade. O povo precisa pensar politicamente, ter a consciência política. Nós precisamos de mostrar as leis que são contrárias à Bíblia. O povo precisa estar norteado isso dentro da sociedade. O povo são inteligentes, precisam disso. A consciência política, a influência política e social. A liderança precisa promover isso. O problema é que muitas lideranças no Brasil estão envolvidas com as políticas também. E estão recebendo favorecimentos também. Mas o certo é se posicionar politicamente de uma forma que ensine o povo a votar, ensine o que é a política, qual é o objetivo da política, mostrar para eles que a política não está à parte, nós estamos inseridos dentro de uma sociedade e inserido dentro do contexto social, nós compramos, nós vendemos, nós desfrutamos da energia, temos os impostos, compramos roupas, andamos de carro para lá e para cá, comemos, isso aí tudo faz parte de um contexto político e social. Então, ensinar o povo o que é a política, o que não é a política, o que é a politicagem, o que é a política como polis e o que são as políticas partidárias. O povo não deve ficar alheio, meu irmão. O povo precisa ser um povo educado nisso aí, para poder votar e votar bem. Vamos ensinar o povo sobre isso, a liderança, pegar a Bíblia, pegar os acontecimentos de fato e ensinar o povo a ter uma consciência política, a ter os seus direitos assegurados, ou pelo menos conhecer os seus direitos, pelo menos ler a Constituição brasileira. Nós precisamos disso. Como cidadão, qual que é o meu direito? O que eu preciso me movimentar para ter esse direito assegurado? Quais são eles? O que eu faço para ter acesso a esse direito? E nós precisamos levar isso para o povo, né? Como líderes, precisamos disso. Nós vemos, inclusive, o pensamento de crente vota em crente. Crente vota em crente? Crente vota em crente competente. Porque tem muitos crentes aí, muitos políticos são cristãos, que são crentes e não são cristãos. E não tem proposta nenhuma, simplesmente estão ocupando cadeira e desfrutando das benesses do seu cargo. Então, nós precisamos de político crente, competente, que venha a ter influência, que venha a ter expressividade, não é? Se não, votar em alguém que não seja um cristão, mas que tenha a proximidade com o nosso pensamento, com a nossa cosmovisão cristã, que possivelmente se pareçam, que tenha muito do nosso, né? Nós observamos que Billy Graham influenciou uma geração. Billy Graham já morreu recentemente, mas influenciou uma geração, não somente com o conhecimento que ele tinha da palavra, influenciou uma geração não somente para a evangelização, evangelizando todo mundo, não somente influenciou por uma vida pia e casta que levava, mas influenciou uma geração, inclusive na política, como sendo conselheiro de diversos presidentes americanos. E ele lá dentro, inserido nos gabinetes dos governos, como conselheiro, teve uma vida ilibada, não se corrompendo, mas levando propostas e levando o pensamento cristão, levando
fazendo a diferença. É isso que nós precisamos, de políticos que tenham expressividade, que influenciem e não sejam influenciados. O que nós vemos hoje é muitos políticos sendo influenciados pelo pensamento secular. E nós precisamos de políticos que influenciem o seu meio através do Espírito Santo de Deus. Então nós precisamos votar com segurança, saber votar. Nós precisamos conhecer o que é a política e saber o que não é a política. O cristão precisa disso. Portanto, meu professor e minha professora, vamos incentivar o povo, vamos ensinar eles a que possam ter uma consciência política e que nesse ano eleitoral de política eles possam votar consciente, fazer não somente votar e esquecer, mas votar e cobrar, votar e fazer a diferença, votar e buscar estar inserido nos debates sociais do nosso querido Brasil. Que Deus em Cristo vos abençoe. Boa aula, meu professor e minha professora.